Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Vamos continuar nossa campanha. Livro de João, capítulo 3, versículo 31. O título é Aquele que vem do céu. Tá? Se vocês têm sua Bíblia, pegue ela e vamos continuar nossa campanha, tá bom? Aquele que vem do céu. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Bem, pessoal, até aqui, tá? Bem, pessoal, esse versículo me deixa um pouco pensativo, sabe? Aqui fala o seguinte, olha só, logo no finalzinho, tá? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. E aí eu fico pensando, como assim? É só quem crê no Filho? Sabe? Então esse versículo ele me deixa um pouco pensativo. E as nossas obras? Eu sei que a gente não é salvo pelas obras, né? Só que a gente vai ser julgado pelas obras. E isso me deixa um pouco confuso, sabe? Tipo, as nossas obras não podem nos salvar, mas podem nos condenar. Sabe? Então eu fico olhando assim, tipo, não faz não faz sentido, sabe? Quer dizer que as obras não podem me salvar, mas elas podem me condenar. Então como é que diz o nome? É um pouco difícil de entender. Algumas pessoas dizem que as obras não salvam, né? E verdadeiramente não salvam. E esse versículo fala que quem salva é Cristo, né? Quando os cristãos, que eu acredito, forem salvos, as suas obras elas vão contar para ver qual o tipo de galardão que elas vão ter, né? O tipo de recompensa que elas vão ter. As obras, né? Eu ouvi um pastor falando que iam passar no fogo, né? E aquilo que ficar seria contado para dar o galardão da pessoa, no caso, né? E eu vi esse pastor falando que se por acaso passasse as obras dele no fogo e não ficasse nada, ele ia se sentir envergonhado e tal. E eu pensei assim, cara, se você foi salvo, é o que importa, sabe? O que importa é ser salvo, né? Porque, tipo, o galardão, cara, se você não tiver um bom galardão, mas for salvo, a salvação já é um galardão, né? Já é um galardão. E aqui fala de que Jesus, né? Que quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem veio das alturas foi Jesus, Yeshua, né? No hebraico se chama Yeshua. E traduzido para a nossa língua, Jesus, né? Então, Jesus que veio do céu. E ele está acima de todos, né? E aqui diz que quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Tipo, é lógico, né? É normal.
Quem é da terra vai falar das coisas da terra. Como é que uma pessoa da terra vai falar de coisas do céu? Né? É complicado, né? Você vai falar daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo, né? Então você vai falar das coisas daqui da terra. Como Jesus veio do céu, ele vai falar as coisas do céu. E como não é daqui da terra, alguns não vão aceitar. Porque é muito complicado, né? Então é difícil de aceitar coisas de o desconhecido, né? Porque se Jesus veio e trouxe e falou coisas do céu, é lógico que algumas pessoas não vão aceitar, né? Não aceitaram no caso. Porque a Bíblia fala que para ir para o reino dos céus tem que ser como as crianças, né? Se eu não me engano foi Jesus que falou. Quando ele estava pregando, né, ou ensinando, que as crianças veio até ele e alguns discípulos queriam impedir para não atrapalhar o mestre, né? Ou não atrapalhar ele no seu discurso. E Jesus, não façam isso, deixe elas virem. Que para ir para o céu tem que ser como uma criança, né? E tipo, por que tem que ser como uma criança? Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, né, porque eu não li a Bíblia toda, né? Eu estou começando a ler agora. Estou no livro de Jó. E eu já li alguns livros da Bíblia, tudo, mas enfim. Porque eu não li a Bíblia toda, estou começando a ler agora, né? Quero ler ela toda, no caso. Enfim. Por que tem que ser como uma criança? Porque a criança ela não pensa no futuro, ela pensa no agora, né? E ela não fica perdendo tempo também pensando no passado, sabe? É agora. Ela brinca agora, quer comer agora, é tudo agora, sabe? Entende? Aí você chega para uma criança e diz, ó, eu vou te dar um pirulito. Ela fala, ela quer agora. Eu vou te dar um sorvete. Ela quer o sorvete agora. Entende? Aí se você dizer, não, depois eu lhe dou, aí vai ficar no seu pé até você dar o sorvete, até você dar o pirulito, até você dar a pipoca, ou o presente. Então ela vai ficar no seu pé até você dar. Tem criança que é assim. Eu quando era pequeno era assim. Enfim, acho que todo mundo é assim, né? Enfim, o agora, né? E você pode ver que quando as crianças estão brincando, elas não pensam no amanhã. Não pensam, elas querem brincar agora, sabe? E tem que ser como uma criança, porque se você chegar para uma criança e falar algo que realmente é absurdo, vamos dizer que você chega para uma criança e fala, ó, a vaca um dia vai criar asas e vai voar. Ela vai acreditar. Ela vai dizer, é mesmo? É. E ela vai acreditar. Desculpa. Enfim, então, para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, porque algumas coisas do céu, algumas coisas cristãs, são tipo absurdos, sabe? São tipo loucura, né? E se eu não me engano, a Bíblia fala que, se eu não me engano, eu vi algumas pessoas falando que algumas coisas da Bíblia são tipo loucuras para algumas pessoas, né? E realmente é algo meio difícil de compreender e de entender, só mesmo pela fé. Pela fé que você acredita. E eu vou te dar um exemplo. Andar sobre o mar. Isso teve um dia que eu tava pensando, né? E eu lembrei de um cara que falou que, tipo, tudo que Jesus fez a gente poderia fazer. E eu digo, tudo como assim? Porque eu ficava me perguntando, cara, até hoje eu me pergunto, Jesus era um ser humano normal? Porque as pessoas dizem que ele era Deus e era também 100% Deus e 100% humano. E eu pensei comigo, cara, mas um ser humano não consegue multiplicar pão. Não consegue andar sobre o mar. Não consegue, como se diz, curar pessoas. Né? O ser humano não consegue fazer isso. E, sabe, eu tenho essa dúvida. Cara, ele era tipo, eu falando, né, comigo mesmo. Cara, Jesus era um semideus, ou era um deus, mas não era 100% humano, porque o ser humano não consegue andar sobre o mar. 100% humano, 100% humano, eu sou 100% humano, eu não consigo andar sobre o mar. Teve um dia que eu até fiquei pensando, aí eu fiquei pensando nessa frase desse rapaz, dizendo que
Se a gente cresce, faria a mesma coisa que Jesus Cristo, né? Eu disse, tá bom. Aí tem um rio, né? E eu disse, cara, se a gente crer pode fazer a mesma coisa que Deus, que Jesus, então eu vou tentar andar sobre o mar. E aí eu tentei. Botei o pé na água e não consegui firmar os pés sobre a água. Tentei e não consegui, então, ou uma coisa ou outra. Ou a minha fé não é tão grande assim, ou realmente eu sou humano, né? Não tem como. Ou realmente é impossível para um ser humano andar sobre o mar. Só sendo mesmo Jesus, né? E eu tava pensando nisso, né? E andar sobre o mar é tipo uma coisa absurda, né? É uma coisa que não tá sobre a física, né? Não tem como uma pessoa andar sobre o mar, né? Eu acho que a física não tem como comprovar isso, né? E eu acredito que Jesus andou sobre o mar, né? Acredito que Pedro também andou sobre o mar. E é por isso que tem que ser como uma criança, para você acreditar nessas passagens. Tipo, transformar a água em vinho. Eu acho que transformar a água em vinho é mudar as moléculas, né? Transformar as moléculas, enfim. As moléculas da água, né? Eu acredito que as moléculas da água são diferentes das moléculas do vinho. Então tem que mudar, né? Tipo, ressuscitar uma pessoa com 4 dias que teve morto. E você sabe o que acontece com uma pessoa 4 dias morta? Eu não sei o que acontece. Eu não pesquisei sobre isso. Mas eu acredito que, cara, o sangue deve estar totalmente coagulado. A carne deve já estar em decomposição, né? Avançada, eu acredito. Eu não vou falar sobre como estão os olhos, o ouvido, os órgãos, né? Porque naquele tempo, acho que não tinha como tirar os órgãos e transplantar, não tinha como fazer isso, né? Então, acho que a pessoa era enterrada com os órgãos e tudo. Então, como é que ia ficar os órgãos, né? 4 dias de a pessoa morta. E de repente, assim, Jesus chega e fala, Lázaro, vem para fora. E na mesma hora, tudo se organizar, o sangue se organizar, o corpo se organizar, os órgãos se organizar, né? Ficar tudo funcionando perfeitamente, né? A mente, né? O cérebro, né? Os olhos, o ouvido, a língua, a boca, o sangue, né? Correr de suas veias, os dentes, a pele, né? Os músculos, enfim, tudo, né? E de repente, sabe? Tudo se renovar, ou mudar, ou quem sabe se fazer novo, né? E você tem que ter fé para acreditar, entendeu? Então você tem que ser como uma criança, você tem que acreditar em algo que pela medicina é impossível, pela medicina, né? Acontecer uma coisa dessa, eu acho que para a ciência, isso deve ser impossível, né? Então só você tendo fé para acreditar. E eu acredito nisso, né? Eu acredito. Então é por isso que tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus, para você acreditar. Certo dia eu estava numa escola bíblica e o meu professor falou que levantou a história de Jonas, que Jonas foi engolido por um peixe. E ele falou, e se eu disser que foi uma piaba? Ele falando, né? E eu falei para ele, então Deus diminuiu Jonas e ele ficou bem pequenininho, do tamanho que um peixe poderia comer ele, do tamanho igual a piaba poderia comer ele. E aí ele disse, como se isso pudesse ser impossível. E eu percebi que o que ele queria falar era que a história de Jonas não aconteceu realmente. Que foi tipo uma fábula, uma história contada para dar um sentido, né? Para dar uma moral, sabe? Uma moral, para ter uma moral no final. Para dar um ensinamento no final. E eu entendi que ele queria falar isso, entendeu? E eu falei para ele que, cara, eu realmente acredito que não foi uma fábula. Que não é uma história para dar um sentido, para dar uma moral no final. Eu realmente acredito que Jonas foi engolido por um peixe. Mas eu acredito que ele foi engolido por uma baleia, né? Ou um peixe do tamanho de uma baleia, né? Então, mas que ele foi engolido por um peixe. Eu acredito. E que tipo, se por acaso
ele falou que se fosse uma piaba, né, tentando falar, dar esse exemplo para dizer que não foi realmente uma história. Então eu acredito que se fosse uma piaba, Deus teria diminuído Jonas e uma piaba poderia comer ele, teria comido ele, entende? Então eu acredito realmente que a história de Jonas aconteceu. Que ou uma baleia ou um peixe do tamanho de uma baleia engoliu ele. Então eu acredito. Então para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, tem que acreditar em coisas que parecem impossível, né? Que parecem não lógica, que a ciência não consegue comprovar. E talvez nunca consiga comprovar algo que praticamente é milagre, né? Um milagre é algo que realmente, se você for ver pro lado racional, é algo impossível. Mas só uma pessoa que tem fé acredita, entendeu? Sem falar que, tipo, imagina um povo passar 40 anos no deserto, 40 anos, e a roupa não ficar velha, o sapato não ficar pequeno, sabe, nos seus pés, ou não se gastar, né? E você ter maná, o maná é tipo um pão, né? Ter pão, as codornas virem, você poder pegar e elas não fugir, sabe? Ter codorna, ter carne, né? No deserto, ter água brotando de rocha, ter uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, ter uma coluna para te esquentar durante a noite e uma nuvem para te proteger do sol, né? E só quem já andou descalço no chão quente sabe como é. Teve um dia que eu andei lá pra... Só um minuto. Enfim, teve um dia que eu fui, não sei o que eu fui fazer, só sei que foi bem longe, né? Foi bem longe. E, se não me engano, acho que eu fui pro tratamento, sabe? Enfim, foi longe. Foi pra uma terapia, enfim. Só sei que foi longe. E eu tava andando, e de repente, quando eu tava quase chegando perto, a chinela pocou. E em vez de eu, pelo menos, tentar andar com a chinela e tal, e tava bem quente, né? Em vez de eu tentar andar com a chinela mesmo um bocado, até chegar em casa e pegar outra chinela para voltar, eu peguei a chinela, eu acho que eu joguei a chinela, ou levei a chinela na mão, enfim, eu não lembro. Só sei que eu fui de pé, eu fui a pé. Eu voltei o caminho todo a pé para chegar em casa, para pegar outra chinela, para subir de novo, para ir de novo nesse local. E o sol tava quente, o chão tava pegando fogo, tava quente o chão. E aí eu fui, andei descalço. No começo tudo bem, mas depois meu pé começou a arder, porque estava quente. Eu cheguei em casa pulso. O pé estava quente, eu acho que foi calo no pé, não sei o que foi que aconteceu, só sei que meu pé ficou quente. Tava ardendo, porque o chão tava quente pra caramba. E aí eu fiquei pensando, imagina o povo no deserto se não tivesse sandálias. Se não tivesse a nuvem para cobrir ele do sol. E de noite, se não tivesse a coluna de fogo ou a nuvem de fogo para esquentar eles. Como seria? Né? Imagina você ver o mar se abrir e andar em seco. Imagina, sabe? Eu acredito que se você visse o mar se abrir, se você visse a coluna de fogo ou a nuvem de fogo, e você visse a nuvem, né? Se você visse os milagres que aconteceram, eu acredito que ninguém ia tirar de você. O Deus que fez essas coisas é o Deus verdadeiro. Que no caso o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ninguém ia tirar isso de você, porque você viu. Você viu o milagre, né? Então, teve um certo dia que eu estava numa escola bíblica, uma escola dominical, e o pastor gente é boa, gente legal, pastor, ele falou que a gente tem que ser como Pedro, tem que ser como Paulo. Na verdade, eu me lembro que ele falou eu me lembro que ele falou que a gente tinha que ser como Paulo. E aí eu perguntei, pastor, mas Paulo
ouviu a voz de Jesus, ele viu Jesus, né? Tanto que caiu do cavalo e ficou cego. Ele viu, ele ouviu, nós não vimos. Então, sabe? E além de ele ver e ouvir, que ele ficou cego, ele viu o profeta botando a mão sobre ele e cura dele. Teve uma visão, né? Sem falar que ele falou também que conhecia um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que não poderia falar para o homem, não falou. E eu acredito que esse homem era ele, que estava falando dele mesmo. Imagina o que ele viu no céu e não pôde falar para nós. Né? Então como é que a gente vai ser como Paulo? Se a gente não viu, se a gente não ouviu, se a gente não teve a experiência que ele teve com Deus, é complicado. Aí fala Pedro andou com Jesus. Andou com Jesus, viu os milagres que Jesus fez. E mesmo assim, no momento de aperto, ele negou Jesus 3 vezes. Lógico, depois ele se arrepende. E ali Jesus transforma. Eu acredito que Jesus Jesus e Yeshua, para transformar ele em um homem que ele era, ele tinha que quebrar Pedro e para depois reconstruí-lo de novo. Então, as 3 vezes que Pedro negou Jesus, foi um ensinamento que Jesus estava ensinando ele. Entende? Então foi preciso aquilo. Mas mesmo assim, Pedro, mesmo ele sendo discípulo de Jesus, ele teve medo. Né? Ele fraquejou mesmo andando com Jesus. Imagina você amar uma pessoa e ter que negar ela com medo de morrer. E depois, mais na frente, para não deixar ele como um vilão, tá? Mais na frente, quando Jesus transforma ele, redime ele e transforma ele no homem que ele foi a partir dali por diante, mais na frente ele teve coragem de morrer por Cristo e não negou Cristo. E não se sentiu digno de morrer como Cristo morreu e morreu de cabeça para baixo na cruz. Quando Jesus transforma ele, ele não tem mais medo da morte. Mas até Pedro, em um momento da sua vida, ele teve medo, ele fraquejou. Imagina nós que não vimos, que não ouvimos. Imagina nós, né? E eu tentei falar isso com ele e tal, na escola bíblica dominical. Cara, eu acho que eu sou do tipo de aluno que é um aluno bem chato, né? Porque eu sou um aluno que gosta muito de debater com o professor com respeito, lógico, né? Só que eu sou um aluno que que falava, né? Do tipo muito eletrizado, como vocês viram nos outros vídeos. E talvez o professor poderia pensar que eu estava querendo faltar com respeito, enfim, enfim, porque eu falava de uma maneira eletrizada, mas não é, lógico que não é a forma que eu falo, né? E então eu sou do tipo de aluno que debate com o professor, daquele tipo de aluno que quer tirar o máximo de conhecimento possível do professor, que quer aprender o máximo possível. Eu sou desse tipo de aluno. Enfim. E tipo, eu não sou daquele tipo de aluno que, tipo, tudo que o professor fala eu vou acreditar, sabe? Tipo, o professor, vamos falar que o professor diz que 2 mais 2 é 4. Por que é 4? Ele tem que me ensinar porque é 4, ele tem que me convencer que é 4. Entende? É só um exemplo. E eu posso também não concordar com ele, não nesse sentido da matemática. Porque, lógico, 2 mais 2 é 4. Mas eu estou falando do exemplo de Jonas. Eu não concordei com o meu professor. Porque, para mim, eu acredito que aquela história aconteceu realmente. Né? Então, enfim. Então, aquele que vem do céu fala as coisas do céu. Né? Antigamente era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio e disse, você tem que amar o seu próximo, amar os seus inimigos.
dá a face. Se alguém bater na sua face, dá a outra face. E Jesus falava e ele mostrava, né? Ele mostrava, ele não só falava, ele mostrava com atitudes. Ele mostrava com atitudes. Tem uma parte do crucificamento de Jesus Cristo que ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí eu vi um rapaz falando sobre Romanos, né? E que tipo, o Romanos, eu acredito que eles não sabiam da história do Messias, sabe? Ele não conhecia a história do Messias judeu, sabe? Do Messias que vinha para salvar Israel, entende? Eles não sabiam. Então eu acredito que quando Jesus, eu acredito nisso, sabe? Que quando Jesus Cristo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu acredito que ele estava falando isso para os romanos que estavam crucificando ele. Porque como é que os romanos iam saber que estavam crucificando o Messias? Como é que eles iam saber se eles não conhecem? Eu acredito que eles não conheciam, se eu não me engano o nome parece que é Torá, né, do livro. Eles não conheciam o livro de Israel. Eu acho que eles não conheciam as escrituras. Então como é que eles iam saber que estavam crucificando Cristo? O Messias, como é que eles iam saber? Né? Então eu acredito que Jesus naquela hora fala para eles, para Deus perdoar os romanos que estavam crucificando eles, porque eles não sabiam. E realmente, eu acredito que eles não sabiam. Mas isso é a minha opinião, eu posso estar errado. Então eu peço que você leia a Bíblia e pergunte para Jesus Cristo o que ele se essa teoria minha é real ou não. Pergunte a ele. Peça para ele dizer para você se é real ou não. Leia a Bíblia, tá? Não acredite em tudo que eu falo. Pergunte a Jesus. Peça para ele te ensinar sobre a Bíblia. Peça para ele te conduzir sobre a Bíblia. Peça para ele te dizer sobre a Bíblia, sobre as passagens bíblicas. Pergunte a ele. Tá? Não acredite em tudo que você ouve. Pesquise. Leia a Bíblia. Sabe? Leia a Bíblia. Tá? Enfim. Então vamos continuar a nossa leitura, né? Ó. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Por medida. Essa parte eu não vou explicar porque eu tenho medo, sabe? Não é medo, é temor. Eu tenho temor de falar do Espírito Santo, eu tenho temor. Porque ele é tão bom, ele é tão bondoso que eu não sou digno de falar sobre ele. Porque ele é muito bom. Então eu tenho temor. Então, o Espírito por medida. Então peço que vocês pesquisem sobre isso, se interessar a vocês, se vocês sentirem vontade de saber mais desse trecho, da o Espírito por medida, peço que vocês pesquisem, tá? E que procurem, ouçam pessoas mais que estudaram mais sobre essa passagem, sabe, sobre esse assunto, tá? O Pai ama o Filho e o entregou todas as coisas nas mãos dele. Amém? O Pai ama o Filho. Sabe, eu ficava pensando no seguinte, né? Quando Jesus, ele vai ter mais na frente, lógico, mas eu vou falar agora com vocês. Quando Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, o inimigo ofereceu muitas coisas para ele, ofereceu reinos do mundo. Só que, cara, imagina, você vê o futuro. Imagina, você
veio do céu, sabe das coisas que é o céu, sabe que o céu, as coisas não são passageiras, são eternas. E você vem aqui no mundo e tudo aqui é passageiro. Reinos, poder, riqueza, tudo é passageiro. Você sabe, porque você sabe disso, você viu. Se alguém chegasse para você e dissesse, ó, eu te dou esse controle, mas você sabe que esse controle é passageiro, você trocaria? Você cairia na conversa dessa pessoa? É lógico que Jesus não ia cair nessa tentação, porque Jesus viu o céu, ele veio de lá. Ele não ia cair na tentação desse reino, porque isso tudo é passageiro, né? Isso tudo aqui é passageiro. Então, eu entendo isso, sabe? Às vezes eu fico pensando, Jesus. É difícil, né? É difícil você, tipo, quando a gente é tentado, a gente não sabe, a gente cai. Mas Jesus, ele viu o céu. Ele sabe das coisas, sabe? Então, é lógico que ele não ia cair nessa tentação. Eu sei que como ser humano, ele sentiu fome, é lógico que ele sentiu fome. Mas como Deus, ele sabia que aquilo tudo ali era passageiro. Sabe, eu gosto do filme Matrix, né? O primeiro filme do Matrix. Porque o Matrix, ele é tipo ele é tipo, o mundo no Matrix é uma ilusão, né? E que parece ser real, e é uma ilusão. Só que quando aquele Neo, ele vem pro mundo real e vê como é o mundo real, quando ele entra na Matrix de novo, ele sabe que aquilo tudo ali é uma ilusão. Entende? Sabe? Então ele não fica mais preso na Matrix, filosoficamente. Antes ele já não sentia conectado, né? Ele já não se sentia diferente já. Ele já estava começando a despertar da Matrix. Ele já sentia algo diferente. Entende? Então quando ele sai da Matrix e depois ele vê o mundo real e volta para a Matrix, ele já vê aquilo ali de outra forma, diferente. Eu acredito que Jesus, quando ele veio para a Terra, ele veio como homem e enxergava a Matrix, o mundo, né, no caso, enxergava o mundo daquela forma, mas como Deus, ele via além, sabe? Ele via, tipo, vamos dizer que nós vivemos na terceira, alguns dizem que a gente vive na terceira dimensão, né? Imagina Jesus como Deus vem da quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão e todas as dimensões que existem. Como o homem ele via essa dimensão e como Deus ele via além. Ele via todas as dimensões. Então é lógico. Imagina nós só conseguimos ver essa dimensão. Eu acredito que alguns têm um dom e conseguem ver outra dimensão. Então eu ficava pensando, cara, é lógico que Jesus ia vencer o mundo. Lógico. E lógico, eu não estou desmerecendo de maneira alguma. De maneira alguma, porque Jesus sofreu muito. Eu li um versículo, se eu não me engano foi Isaías, que diz que ele foi moído. Eu acredito que tem coisas que Jesus passou que não está escrito na Bíblia. Porque eu acredito que não ia caber na Bíblia. Se eu não me engano tem um versículo falando sobre isso. Sabe? Então, para ser moído, cara, eu acho que não é o corpo, é a alma. A alma humana, sabe? De ser humano. Então eu acredito que Jesus passou por algumas situações bem difíceis. Só que não está escrito aqui. Mas bem difíceis, que deixou sua alma muito moída. Ele muito moído. Quer ver algo mais moído que te deixa moído? Assim, nós seres humanos, a traição. A traição de quem a gente ama. De quem a gente não espera. Isso mói a gente. Isso acaba com a gente. Jesus foi traído. Jesus me ensina que a gente não deve se apegar a coisas como aplausos. Não deixe aplausos e elogios entrar no seu coração. Porque Jesus entrou na cidade, todo mundo falando, as pessoas falando hosana, segurando Palmeiras, se eu não me engano, foi Palmeiras, acho que foi Palmeiras, e dizendo hosana.
E ele foi crucificado. E cadê as pessoas que chamaram ele de Hosana para salvar ele? Para ajudar ele? Cadê elas? Entende? Então, não deixe que elogios e aplausos tomem conta de você. Não caia nisso. É bom ser elogiado. É bom ser aplaudido. Mas não deixe o elogio e os aplausos entrar no seu coração. Não deixe. Tá? Agora eu vou falar sobre o anjo caído. Eu acredito que ele era elogiado. E ele pegou aquele elogio e deixou entrar no seu ser. E aí ele quis ser igual a Deus. Não deixe o elogio entrar no seu ser. Não deixe aplausos entrar no seu ser. Para que você não se exalte demais. Não deixe. Saiba quem você é. Nós somos pó. Nós viemos do pó. E ao pó retornaremos. O nosso espírito vai para Deus. Tá puro. Sabe? Se eu não me engano, tem um versículo na Bíblia que fala, eu posso estar enganado, tá? Mas tem um versículo na Bíblia que fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, se a carne é fraca, a carne vai para o pó, e o espírito que está pronto vai para Deus, porque está pronto. Ele não é, eu acredito que o espírito ele não pode ser manchado com pecado. Ele está pronto, ele é santo, o espírito. Então ele vai para Deus. Agora a alma é diferente. A alma somos nós. É a alma que vai ser julgada. Eu acredito que é a alma que vai ser julgada. Entende? Nós não somos um corpo e temos uma alma. Nós somos uma alma e temos um corpo. Esse corpo é tipo uma casa. Mas todas as casas nessa terra, um dia, se não for reconstruída, elas são derrubadas. E essa casa, que é o nosso corpo, um dia não vai existir. E a nossa alma, que é eterna, vai ser julgada perante Deus. Tá? E eu deixo uma reflexão para você. O que você fez hoje? O que você fez na sua vida? Como você vai ser julgado? Você está pronto para se defender quando for ser julgado? Todo ser humano tem direito à defesa. Todo ser humano. A Inquisição foi a pior coisa que aconteceu na humanidade e ela existe no dia de hoje. Só que ela está velada, ela está escondida. A Inquisição está escondida, mas ela ainda existe. A Inquisição foi a pior coisa que aconteceu na humanidade. Todo ser humano tem direito à defesa. Todo ser humano tem direito de se defender. Ninguém pode tirar isso dele. Tanto é que nós vamos ser julgados. E eu acredito que Deus não vai tirar de nós a possibilidade de nós nos defender. Em um julgamento você tem que se defender, você pode se defender. Mesmo que as provas sejam convincentes, sejam difíceis, mas você tem direito de defesa. Você tem direito de se expressar, de falar para se defender. Todo ser humano tem direito de se defender. Enfim. Vamos continuar. O pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pessoal, permanece a ira de Deus. Eu quero falar sobre esse trecho. Permanece a ira de Deus. Eu tô lendo o livro de Jó e, cara, o próprio Deus elogia Jó. E ele é testado de uma forma
bem difícil. E eu fico olhando assim de, cara, não é justo ele ser, sabe? Eu fico olhando assim, né? E eu, com o meu olhar humano, eu acho que imagina você sofrer sem merecer. Jó não merecia aquele sofrimento todo. Jó não merecia ser testado. Porque ele era um homem que tentava fazer as coisas certas. Mas mesmo assim ele foi tentado. Quem pode contender com Deus? Se Deus quiser te tentar, se Deus quiser te testar, no caso. Tentar não. Me desculpe a minha colocação. Se Deus quiser te testar, ele foi testado, Jó. Se Deus quiser te testar, quem é você para dizer que ele não pode? Eu, com meu olhar humano, não acho. Eu acho, imagina você ser testado. Eu não gosto de ser testado. Não gosto. Não gosto mesmo. Tem hinos que falam tem um hino que fala assim: eu aceito, Senhor. Pode testar, eu não vou reclamar. Cara, eu não canto esse hino. Que imagina, aceita ser testado. Você tem certeza que aceita ser testado por Deus? Você tem certeza? Eu duvido uma pessoa ser testada por Deus e não reclamar. Eu duvido. Teve profeta que pediu para morrer. Se eu não me engano, eu acho que foi Elias. Foi Elias, cara, pediu para morrer. E ele orou e o fogo do céu caiu. E ele pediu para morrer. Fala para mim. Será que Deus que fez o fogo cair do céu não poderia salvar ele de Jezabel? De Acabe? Por que ele pediu para morrer? Porque ele se sentiu numa opressão grande, irmão. Ele foi testado. Jó foi testado. E Jó reclama também. Lógico, ele não fala mal de Deus, sabe? Ele reclama dele mesmo. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. O dia que foi concebido. Ele amaldiçoa o dia que ele foi concebido, o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa a si próprio, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, Jó amaldiçoa a si próprio. Porque ele foi testado. Talvez você está sendo testado hoje. Talvez você... Tem pessoas que falam, não reclama, aceita tudo calado, não reclama, não reclama. Nós somos humanos. Você é humano. Você tem direito, sim, de perguntar para Deus, por que Deus? Mas eu te digo uma coisa, não adianta amaldiçoar o dia que você nasceu. Tá? Você pode amaldiçoar quantas vezes quiser. Não adianta. Tá? E é normal você reclamar por estar sendo testado. O próprio Deus elogia Jó. E Jó, quando ele estava sendo testado, alguns pensavam que ele tinha feito alguma coisa errada. Talvez você está sendo testado e você pense que fez alguma coisa errada. E talvez você não fez. É teste. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Então é por isso que eu peço, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Se eu não me engano, Deus testa seus filhos no fogo, como o ouro. O ouro, ele se derrete. Ele é derretido pelo fogo. Deus testa os seus filhos, mas ele não deixa eles só. Deus nunca deixa os seus filhos só. Talvez você está sendo testado agora. Uma coisa eu falo para você. Deus não vai te deixar só. Eu acredito que Deus não vai te deixar só. Pode uma mãe abandonar ou esquecer o filho que amamenta,
mas Deus não abandona ele. Então, se você estiver passando por uma prova terrível, se você estiver doente e a sua doença for te deixar de uma maneira triste, talvez você está sentindo muita dor, talvez nas costas, talvez na coluna, talvez em sua mente, talvez no seu ser. Eu quero te dizer, eu não sei qual é a prova que você está passando, não sei qual é o problema que você está passando, não sei qual é a tua doença, não sei quais são os seus traumas, as suas crises existenciais, as suas crises de esquizofrenia, de síndrome do pânico, de ansiedade. Não sei o que te aflige, mas eu quero te dizer que Jesus não te deixa só, que Deus não te deixa só. Ele está aí do teu lado. Eu acredito que Ele está aí do teu lado. Então peça ajuda a Ele. Eu falo para você o seguinte, que se for uma prova, se for um teste, peça misericórdia. Peça misericórdia e peça para que Ele ajude você. Que Ele te dê misericórdia. Que Ele te dê forças para você passar nesse teste, para você passar nessa prova. Se for castigo, peça misericórdia. Peça para que Ele te perdoe. Peça clemência, peça misericórdia. Implore pela misericórdia de Deus. Não é errado implorar pela misericórdia de Deus. Não é vergonhoso implorar a Deus por misericórdia. Não é vergonhoso. Fale isso na sua oração. Senhor, se for uma prova, me dê forças para que eu possa suportar. Se for castigo, tenha misericórdia, me perdoe. Fale com Deus. Converse com Jesus. E é isso, meus irmãos. E Jesus sofreu muito por você. Jesus sofreu muito por nós, por mim. E eu fico pensando, é lógico que Jesus venceu, porque ele era Deus também, né? E, enfim, eu não fico me prendendo muito a esses pensamentos, porque não leva a lugar nenhum. Aí você diz, lógico, Deus venceu porque Jesus venceu porque ele era Deus e tinha todo o poder. Mas ele também era humano. E eu não sei se ele era 100% humano. Eu não sei. Eu só sei que ele era humano também. E ele sofreu também traição. Ele sofreu dor, ele sentiu fome. Ele foi torturado. Botaram ele no local e chicotearam ele. Isso é uma tortura, chicotearam ele. Por você. Levou uma cruz pesada, levou um madeiro pesado. Depois ergueram ele numa cruz. Por você, por mim. Todas as nossas aflições ele levou sobre si. Ele era Deus, mas ele também era homem. Ele era as duas coisas. E eu não sei explicar, mas eu acredito em Jesus Cristo. E eu amo Jesus Cristo. Eu amo Yeshua. Eu amo Jesus Cristo. Ame também. Hoje eu tô mais sério, né? O vídeo tá mais focado. Se eu falei alguma coisa que te entristeceu, que te desanimou, ou que te deixou chateado, eu peço desculpas, tá? Não é minha intenção. Tá? Te peço perdão, não é minha intenção. A minha intenção é que você fique nesse vídeo, que se sinta à vontade.
Tô olhando aqui a próxima passagem que nós vamos ler, ela é bem longa. Jesus e a mulher samaritana. É longa, mas é bonita. É a próxima passagem que nós vamos ler. Depois do livro de João, eu vou pensar em qual livro a gente vai ler. Estou lendo o livro de Jó e estou gostando muito. Cara, o livro de Jó não é um livro que passa a mão nas nossas cabeças, sabe? Que passa a mão na cabeça. É um livro que já mostra como é. É um livro pesado, é um livro forte. É um livro forte. Quando você já começa a ler o livro de Jó, você já vê como ele é muito forte. É um livro que forma. É um livro muito forte. É um livro bom. Quando a gente lê o livro de João, eu quero ler o livro de Mateus, né? Vamos ler primeiro o Novo Testamento, para depois a gente ir pro Antigo Testamento, tá? E o livro que eu quero muito ler é o livro de Jó, para vocês. É o livro de Salmos, tá? Tem alguns personagens da Bíblia do Antigo Testamento que eu gosto muito, que eu li muito. Que é Jefté. Eu vi uma pregação do rapaz falando sobre Jefté, eu não conhecia a história de Jefté. E esse pregador, ele levou essa história para a igreja. E eu gostei muito da história de Jefté, né? Gostei muito da história dele. Enfim. Depois eu li o livro de Juízes, né? Juízes, se eu não me engano é Juízes ou é Reis. Eu acho que é Juízes, eu acho que, se eu não me engano, é o livro de Juízes. Enfim, eu li a história de Jefté e achei legal. Gideão, achei legal. Cara, imagina um anjo chegar pra você e dizer: varão valoroso, o Senhor é contigo. E você dizer: cara, se Deus é comigo, por que eu tô passando por isso? Sabe, praticamente isso foi isso que ele quis dizer, cara. Foi isso que Gideão quis dizer. E ele ainda pediu testes pra saber se realmente aquilo ali, se Deus era realmente com ele. Eu posso estar errado, tá? Então, leia a Bíblia para descobrir. Não confie em tudo que você ouve. Leia a Bíblia. Examine as Escrituras. Leia a Bíblia. Não confie em tudo que você ouve. Leia a Bíblia. Peça para Jesus te ensinar. Peça para Jesus te conduzir. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Eu vi essa frase, né? No filme Deus Não Está Morto. E achei legal. Deus é bom o tempo todo. Mesmo que às vezes não pareça. Mesmo que às vezes ele pareça ser cruel. Mesmo que às vezes pareça que ele não se importa. Mesmo que às vezes pareça que ele não está. Mas eu quero te falar que Deus, ele se importa. Eu acredito. Eu acredito que Deus se importa. Eu acredito que Deus é bom, que ele é amor e é amável, agradável. Eu acredito que ele está sim.
conosco. E aí com você? Eu passei por uma crise e algumas pessoas não queriam ficar perto de mim, ou queriam se afastar, né? E deixar eu lá tendo a crise lá. E não queriam ficar perto de mim enquanto eu estivesse tendo a crise, sabe? Mas Deus estava comigo. Eu acredito que Deus estava comigo. E que Deus não me deixou. Eu acredito. Se pode não ser, pode ser, mas eu acredito. Eu acredito. Eu não estou dizendo que Deus está comigo. Eu estou dizendo que eu acredito que Deus está comigo. Eu acreditar é uma coisa. Se é ou não, eu não sei. É diferente, entende? Então, eu posso dizer que Deus está comigo e Deus não está. Como é que eu vou saber? Mas eu acredito. E eu tenho fé que Deus está comigo. Aí daquele que diz e Deus não diz. Imagina você dizer que Deus está falando algo e na verdade Deus não estiver falando. E aí? Então eu tenho temor. Eu tenho temor com meu Deus. Portanto, eu vou dizer que eu acredito. Porque eu tenho temor. E não é um temor de medo, sabe? É um temor de respeito. Respeito a Deus. Um respeito tão grande que eu não quero machucá-lo. Eu não quero deixar ele triste comigo. Eu não quero deixar ele chateado comigo. Eu quero deixar ele feliz comigo. Eu quero deixar que ele fique bem comigo. Que ele se agrade de mim. Então, quando eu erro, eu peço perdão ao meu Deus. Então, quando você erra, peça perdão ao seu Deus. Peça perdão a Deus. Não importa quantas vezes você errar. Peça perdão a Deus. Não importa quantas vezes você cair. Peça para Deus te levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe, Paulo? Paulo, ele fala que, se eu não me engano, é no final da vida dele, né? Mas eu posso estar enganado, tá? Se eu não me engano, no final da vida dele, ele fala que combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati um bom combate, guerreiro. Sabe, eu queria muito entrar no exército, né? Queria ser um soldado. E eu não consegui ser um soldado do meu país. Mas eu acredito que Deus, eu acredito que Jesus me fez um soldado seu. E o cristão tem uma luta atrás da outra. O cristão tem lutas. A esquizofrenia pode ser uma luta. A síndrome do pânico pode ser uma luta. Os ataques de ansiedade que talvez você tenha pode ser uma luta. Problema na família pode ser uma luta. Problemas com os filhos pode ser uma luta. Problema com o marido, problema com a esposa, problema com os vizinhos, problema com os amigos, problema com pessoas desconhecidas, problemas com todo mundo pode ser uma luta. Problemas contra você mesmo ter problemas contra si mesmo, se embater contra si mesmo é uma luta. Então nós somos um guerreiro. Nós somos um soldado. Todo dia é uma luta. Todo dia você luta. Você sai de casa, você trabalha para ganhar o seu sustento. Você luta. E você que não trabalha e estuda, você luta. Você vai, estuda. Tenta aprender. É uma luta. Você que fica em casa tomando conta da casa.
cozinhando, lavando roupa, limpando a casa. É uma luta. Somos todos soldados. E eu acredito que eu sou soldado de Cristo. Eu acredito que quando eu não fui aceito pelo exército, porque eu não passei na prova, né? E eu acredito que Jesus me fez ser um soldado dele. Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita você. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus não rejeita você. Se aproxime dele. Peça a ajuda dele. Se você for fraco, ele vai te tornar forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Ele vai te tornar forte. E se você se acha forte, ele vai mostrar que você é fraco. E depois, quando você reconhecer que você é fraco, quando você ver que é fraco, ele vai te tornar forte. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você está fraco que você se torna forte. É quando você vê que você realmente é um ser humano, que você não é um Deus, que você não é um super soldado, que você não é o grande ser humano, que você não é isso tudo. Que você é um ser humano, que você é falho, que você é fraco, que você erra como todos os outros. Mas que você, como erra, você também pode se redimir, você pode se arrepender, você pode pedir seu perdão a Deus. Você pode se reerguer e tentar ser uma pessoa de novo, tentar ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor. É na sua fraqueza que o poder de Deus, eu acredito que o poder de Deus se aperfeiçoa, que é mostrado a você, que resplandece em você. Tá bom? E eu não postei vídeo porque tá muito corrido, as coisas estão muito tem, tá muito corrido, né? Então, sempre quando der tempo, sempre quando ter oportunidade, eu vou gravar vídeo pro canal, porque eu acredito que esse é o meu ministério. Eu tenho esquizofrenia e realmente é difícil. É difícil. Mas graças a Deus, Ele nos dá fôlego de vida para lutarmos todos os dias. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos guerreiros de Cristo. Nós somos seus servos e somos também seu amigo. Seus amigos. Jesus é o nosso Pai e Ele nos ama. Ele te ama também. Talvez muitas pessoas tenham preconceito com você. Talvez você mesmo tenha preconceito consigo mesmo. Mas eu quero dizer que Jesus te ama. Eu acredito que Deus te ama da forma que você é. Se você não gosta de como você é, peça para Deus mudar você. Peça para Jesus mudar você. Para que Ele te transforme em uma pessoa melhor. Em uma pessoa que você se olhe no espelho. Ou que olhe para si mesmo e se orgulhe de quem você é.
Não busque o orgulho dos outros. Busca o orgulho próprio de você mesmo, de Deus, de Jesus Cristo. Porque você não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Se perseguiram Jesus, quem dirá nós? Eu falei com uma pessoa que eu conhecia há muito tempo que a palavra ela não muda por você. É você que tem que mudar. A palavra é uma só. É uma só. Com vários significados, mas ela não muda a sua essência. Ela é uma só. Não é a pessoa que, não é a palavra que muda. É você que tem que mudar. A palavra, uma pessoa, um pecador, quando ouve a palavra, ele tem duas coisas. Ou ele aceita a palavra e vê que está errado e tenta mudar, ou ele odeia a palavra. Porque ele vê que está errado, ou não aceita que está errado, e não quer aceitar a palavra. E odeia o evangelho. Ou ele ama o evangelho, ou ele odeia o evangelho. Ou ele não gosta do evangelho. Ou você ama o evangelho e aceita que está errado e muda, ou você não aceita. Mas a palavra ela não muda por mim. Eu é que tenho que mudar por ela. Por Deus. Jesus manda amar o próximo. E é difícil. Chegou um certo momento da minha vida que eu não gostava do país onde eu morava. Onde eu moro. Que eu não gostava. E não tinha nada que eu fizesse que me fazia gostar do país onde eu morava. E se eu não me engano, tem um versículo na Bíblia que fala, se eu não me engano, eu posso estar errado, posso estar enganado, que fala pra gente orar pelo nosso país. E eu ficava pensando assim, cara, como é que eu vou orar pelo meu país? Como é que eu vou amar o meu país? Como é que eu vou gostar do meu país? E aí, não me lembro se eu pedi a Deus para Deus me ajudar a amar meu país, ou amar eu gostar, enfim, ou me ajudar a orar pelo meu país. Eu só sei que eu tô lendo a Bíblia, ou li a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia, enfim. Eu só sei que eu amo o meu país, agora. E eu não consigo ver como eu posso deixar de amar o meu país. Eu não tenho como explicar. Só sei que agora eu amo o meu país. Eu amo o meu país. Eu me importo com o meu país. Só Deus pode fazer isso. Eu acredito que só Deus pode fazer isso. Eu acredito que só Jesus pode fazer isso. Pode mudar algo em você. Eu acredito que só Jesus pode fazer isso. E eu amo o meu país. Hoje eu amo o meu país. E eu oro pelo bem do meu país. Bem, pessoal, é só até aqui, tá? E eu pensei que o vídeo ia ser curto, ia ser rápido, porque a passagem é rápida, né? É bem curtinha. Aquele que vem do céu é o título, tá? Então tá bom. Desejo a você uma boa noite. E se eu falei algo nesse vídeo que te deixou chateado ou magoado, te entristeceu, eu te peço desculpas, eu te peço perdão. Meu intuito não é te machucar, te magoar, ou te ferir, ou te ofender, não. O meu intuito é que você se sinta bem nesse vídeo. Se sinta apoiado e que você volte, tá? E se você estiver passando por algum momento difícil, situação difícil, por alguma situação difícil, eu te peço que assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Que assista os outros vídeos quantas vezes for necessário, tá?
E é isso. Quero falar também, pessoal, que eu gosto muito de ler livros, tá? Eu gosto muito de ler. Eu não leio muitos livros, tá? Mas eu gosto muito de ler. E também eu vou trazer no canal leitura de livros, tá? Que precisamente alguns não são bíblicos, tá? São histórias de ficções também, tá? Ficção científica. E eu tô vendo aí, eu vou, sabe? Tipo, vai ter a nossa campanha, mas também vai ter vídeos eu lendo livros, sabe? Tipo, tem um livro que eu tenho que eu gosto, que eu vou fazer um vídeo lendo ele pra vocês, tá? E vocês, se vocês tiverem um livro também, pra gente se acompanhar, tá? É a Batalha do Apocalipse. O livro é a Batalha do Apocalipse, do escritor Eduardo Spohr. Então eu tenho um projeto de trazer, de ler esse livro, tá? Fazer um vídeo lendo esse livro. E a gente fazendo tipo, não uma campanha, mas tipo fazendo, todo dia ler um pouco do livro, sabe? Talvez um capítulo do livro, talvez uma hora, enfim. Então esse livro no momento eu emprestei ele pra, né, não, no momento esse livro não tá comigo, tá? Tá com um parente. De trazer esse livro, aí eu vou ler pra vocês, tá? Então talvez tenha 2 vídeos por dia. Eu vou ver. Enfim, tenha um ótimo dia. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você não conhece. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima leitura. Tenha uma boa noite. Porque aqui tá de noite, tá? E é isso. Tô gravando esse vídeo à noite. Eu gosto muito da noite, sabe? Acho muito bonita. E é isso, tá? Eu vou fazer uma oração curta, tá? E rápida. Peço que você ore comigo também. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu te peço. Eu agradeço por esse dia. Eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim e por toda a minha família. Eu te agradeço pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. E que chegaram até o final do vídeo, né? Te peço que o Senhor abençoe elas e abençoe a família delas, Senhor. E que me abençoe também, abençoe toda a minha família. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por mais um dia, Senhor. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.